O que podemos aprender com os avivamentos do Antigo Testamento? Quais são os três fatores importantes no avivamento espiritual do Antigo Testamento? E como podemos despertar uma mentalidade correta acerca da palavra de Deus contra o formalismo dos nossos dias? A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um trimestre das nossas aulas, pré-aulas agora nesse ano de 2023, lições bíblicas, uma nova revista se iniciando. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Convido aí a todos os irmãos que possamos juntos estarmos aí aprendendo com essa lição que se inicia nesse trimestre. Já estivemos aí nosso pastor Gilson comentando a primeira pré-aula e vamos dar aí sequência nessa segunda aula, que tem como tópico ou tema avivamento no Antigo Testamento. Então nós vamos ver aí alguns relatos que o comentarista ele relata dentro do Antigo Testamento que tem essas características do avivamento. O textuário ele nos diz assim: então disse, eis que faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre a gente alguma. Êxodo capítulo 34, versículo 10, parte A. A verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como respostas às orações e súplicas. A leitura bíblica em classe está registrada no segundo livro das Crônicas, no capítulo 34, no versículo 29 até o versículo de número 33. Os objetivos da lição: primeiro, analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Então, nós vamos fazer um panorama aí breve em alguns eventos específicos no Antigo Testamento, onde a gente vamos ver e analisar esses avivamentos. Constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia, uma característica marcante nos movimentos de avivamento na Bíblia. E 3, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Introdução. Nessa lição temos o propósito de fazer um panorama dos avivamentos em diferentes momentos da história de Israel. Embora a palavra não apareça claramente nos textos do Antigo Testamento, é inconteste que em diferentes ocasiões, juntamente com o povo, o rei da ocasião fazia um movimento de retorno aos primeiros fundamentos revelados na Torá. Muitas vezes o apelo a esse retorno vinha por meio dos profetas e atendendo a eles. O rei tomava a iniciativa de acabar com as idolatrias, trazer de volta os princípios da lei e restaurar a adoração no templo. A partir desse estudo do Antigo Testamento, veremos quanto se faz necessário uma busca sincera para um avivamento espiritual. Uma coisa muito interessante que eu queria iniciar, citando eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes uma vez pregando sobre isso, e ele faz um relato interessante em relação ao Brasil. Ele vai trabalhar que o Brasil nunca teve um avivamento genuíno, a gente nunca experimentamos um avivamento como os relatados em países como o Príncipe de Gales, ou o próprio movimento e avivamento do movimento pentecostal. Então, há uma necessidade que o Brasil ele necessite de um avivamento, e todo avivamento, é evidente, vai começar por meio do seu povo. Então, essa lição, eu espero que ela desperte isso em nós como igreja.
olharmos o contexto onde nós estamos hoje e orar e confessar os pecados para que esse tão esperado avivamento ele venha a ocorrer ainda na nossa geração. O tópico 1, ele fala o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então ele vai trabalhar aí o avivamento no tempo de Moisés, depois o avivamento no tempo de Samuel e no tempo de Josi. Então ele pega 3 momentos bem interessantes na história de Israel, que é ali no Egito, com Moisés. O povo está já há mais de 400 anos como escravos. Depois ele vai pegar um relato ali de Josué, que pega todo o contexto problemático do livro de Juízes, de apostasia e imoralidade. E depois ele vai pegar também um momento histórico no livro dos reis, que é aí já na monarquia, já no finalzinho da monarquia, onde vai se ter o grande último avivamento, que vai, vamos dizer assim, fortalecer aqueles que eram os remanescentes que estavam aguardando uma intervenção de Deus. Então, o avivamento no tempo de Moisés, no primeiro subtópico. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história e benefícios que os judeus receberam da parte de Deus. No governo de José, isso está registrado em Êxodo capítulo 1 e Atos capítulo 7. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Então, quando a gente vai lendo o Antigo Testamento, o livro de Gênesis acaba com José indo para o Egito, então ele tem um período muito extenso ali, ele se torna um governador do Egito e também um instrumento de Deus para a manutenção dos seus próprios familiares e também para toda a civilização egípcia. Deus o levanta ali como um benfeitor ali no Egito. Então ele é uma resposta de Deus num momento muito crítico que os egípcios estão passando, um período de fome, de fartura, depois um período de fome. Então Deus ali ilumina ele e toda a família de Jacó, que são os descendentes, ou aqueles que irão dar origem ao povo de Israel, eles ficam nesse território e enquanto José é rei, enquanto ele é governador, as coisas ocorrem tudo bem. Depois o texto bíblico em Êxodo ele vai relatar que surge uma dinastia no Egito que não conhece os feitos de José. Então agora começa um processo de perseguição e de endurecimento das vidas dos israelitas, os tornando escravos por 400 ou 430 anos no Egito. E aí a gente vai ver no próprio quando Deus chama Moisés ali na sarça ardente, capítulo 3 e 4, que Deus vai dizer que ele está ouvindo assim a súplica do seu povo. Então ele vai levantar o Moisés agora como aquele homem que vai fazer a diferença num período muito difícil de Israel, que é esse momento de perseguição, de escravidão. E aí nós temos esse avivamento no tempo de Moisés, que tem como uma característica de resgatar o seu povo de uma tirania que já estavam ali por séculos. Então, o livro de Moisés, o livro de Êxodo mostra esse primeiro avivamento, vamos dizer assim, com a geração de Israel, com o povo de Israel já formado no Egito. Um outro, né, que é o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim e Benezer e os israelitas foram derrotados. E é interessante aqui porque quando a gente vai, eu sempre gosto de dizer isso, o relato do livro de Samuel é dentro do contexto do livro de Juízes. Então, quando nós lemos o livro de Juízes, toda a narrativa que está ali, fica muito evidente todo o movimento de apostasia dos israelitas, toda uma inclinação a questões de imoralidade. Isso fica muito vívido a partir do capítulo 18 de Juízes,
até o último capítulo, e tem uma frase que é muito enfática no livro de Juízes, que cada um fazia aquilo que parecia mais reto aos seus olhos. Então as pessoas perderam a direção, não tinham um líder, e também perderam toda a bússola da palavra de Deus, que era regido pela lei. Então esse era o momento quando Samuel vai nascer. O contexto do próprio sacerdócio de Israel é um contexto totalmente difícil. Eli é um sacerdote, podemos dizer, fraco. Ele está velho, os seus filhos fazem aquilo que desagrada a Deus. O texto bíblico chega a chamar eles até de filhos de Belial. E Israel está clamando agora também por uma liderança. Falta uma liderança. Então Deus vai levantar o profeta Samuel, e por meio do profeta Samuel a gente vai ver todo um movimento de esperança, de reavivamento. E o que é interessante? Toda a estrutura religiosa em volta do tabernáculo já é existente, o povo já tem uma identidade. Então eles começam agora, por meio de Samuel, esse movimento. Samuel é o instrumento de Deus que vai fazer com que os israelitas eles tenham experimente a bondade de Deus no seu tempo. Então é uma característica dentro do contexto de Samuel, e que é interessante é que o povo de Deus que tinha entrado na terra de Canaã, experimentar a promessa de Deus, chegou um momento que eles se desviaram daquele propósito, o objetivo que Deus tinha com eles na terra prometida, que era cumprir a promessa para Abraão, e também toda a questão do pacto de Deus no Sinai com o povo, de que eles obedecessem a palavra de Deus, os seus rituais, enfim. E o povo, eles se desviaram. Então chega aí nesse momento em que Samuel é o instrumento de Deus levantado para restaurar esse avivamento. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, o rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se e caiu na idolatria e no culto aos demônios. Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar os seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 10. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu a sua oração, ele restituiu o reino. E é interessante aqui, né, como a palavra de Crônicas, né, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, e a gente vai vendo que como essa palavra ela vai se cumprir agora no momento da monarquia. Josias, ele é o último grande avivamento no povo de Israel antes do cativeiro. Josias começa a reinar muito cedo, com 8 anos de vida. Já vem de um contexto onde os reis anteriores tinham implementado todo um aspecto de idolatria, que no reinado de Ezequias também tem um grande avivamento, mas o seu filho, ele, depois que Ezequias morre, ele torna tudo aquilo que o Ezequias fez, Manassés, ele se corrompe e destrói todo o movimento. E há uma característica que a gente vê em Juízes, a gente retorna a ver também na monarquia, que é essa questão do povo. Eles têm um momento de avivamento, de busca de Deus, mas também ele depois cai num esfriamento espiritual, num afastamento, numa apostasia. E Deus sempre vai intervir por meio, no caso de Juízes, Deus sempre levanta um juiz para que possa trazer ânimo, coragem, que o povo possa buscar. E a partir do Samuel a gente vai ver isso quando o reino se divide em dois. E a gente vai ver, principalmente na parte de Judá, sempre teve reis ímpios, mas também teve reis que foram instrumentos de Deus para atrair o povo. Então essa característica de o rei ouvir os profetas e colocar em prática aquilo que Deus queria para o seu povo. E é interessante que quando Josias, ele a partir de 16 anos de idade, ele tem um entendimento melhor, vamos dizer assim, da palavra de Deus.
ele é uma pessoa que tem essa vida espiritual, ele tem toda uma vida piedosa, podemos dizer que foi formado para isso, e ele começa todo um movimento agora de restauração da casa de Deus. E quando vai iniciar essa restauração, a gente vai ver que ele acha o livro da lei. E quando ele acha o livro da lei, ele pede para que ele já pede para que os líderes leiam o livro. Ao ler, escutar o que está sendo relatado no livro, ele percebe que todo o Israel, eles estavam desobedecendo a palavra de Deus. E ele fica muito preocupado e ele vai buscar uma resposta do profeta. A profetisa Hulda vai ali orientar ele, e aí ele começa todo um movimento de restabelecer o culto ao Senhor. Então a gente tem um grande avivamento que ela vai chegar até a tribo do norte, e o Josias vai derrubar todos os postes ídolos, todos os altares. Realmente é um grande avivamento que nos tempos de Josias ocorre. Então a gente vê todo esse movimento, com exceção de Moisés, vai ver que ali é um momento crítico de Israel, onde Israel está sendo perseguido, está dentro de uma tirania. E Deus levanta Moisés, mas depois disso nós vemos a partir de Samuel, Deus levantando homens, porque Israel, em algum ponto da história, eles se desviaram, e Deus vai usar esses homens como instrumentos de Deus para poder trazer o avivamento em momentos difíceis, de dificuldade, de crise espiritual e de momento de crise política e assim por diante. Então, síntese do tópico aí, nesse tópico destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias. É claro que poderia se citar muito mais outros exemplos, mas por causa do tempo a gente não consegue entrar mais a fundo no tema. A confissão de pecado é o retorno à palavra de Deus. E aí a gente vê depois do grande movimento de avivamento ali, né, com o reinado de Josias, a gente vai ver agora, posterior, após o cativeiro, a gente vai ver esse homem, o Neemias, que o livro dele é um livro muito legal, muito bonito, interessante, para a gente ver todo esse retorno quando o povo está voltando do cativeiro, e também como ele vai ser um instrumento de Deus para restaurar Israel. Então Neemias se achava na função do copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Então, o povo está voltando, a cidade está destruída, não tem templo. Então, Neemias está na Pérsia, ele sabe, ele tem informação do que como estavam os cativos, como estava a cidade. Então, ele é um homem que vai buscar a Deus por meio de oração. E interessante na própria oração dele, quando ele vai aqui no subtópico 2, a confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias capítulo 1, versículo 6, parte B. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se inclui entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Então, qual é o primeiro movimento de Ezequias quando a gente fala de a questão de avivamento? Ele ora a Deus e ele se coloca na condição de pecador junto com aqueles que ali estão. Então, essa confissão de pecado é um elemento importante dentro de avivamento. Por que tem o avivamento? Por que se busca o avivamento? Se busca o avivamento, ou Deus realiza o avivamento porque está no momento crítico, está no momento de dificuldade, ou está no momento de desvio. Então, quando a igreja hoje, já fazendo uma aplicação para nós, ela se encontra nesse período histórico, Deus vai intervir por meio de homens que ele vai levantar, e esses homens vão buscar a Deus, entendendo o que está acontecendo dentro do seu contexto, principalmente a questão do afastamento, apostasia, e vão buscar a Deus em oração, fazendo a confissão dos seus pecados. Então é um passo importante para começar um início de um avivamento. Sem confissão de pecado não há avivamento. Isso é uma prerrogativa bíblica para que o avivamento ele ocorra.
3. O avivamento pelo ensino. No tempo do Neemias, a gente vai ver isso muito forte. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que procedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Após anos de cativeiro em terra estrangeira. E aí a gente, a partir do capítulo 8 de Neemias, a gente vai ver o Esdra, ele vai fazer todo o movimento de... Ele é um sacerdote, ele é bem conhecedor da palavra de Deus, e ele então vai fazer o que se diria hoje, uma pregação expositiva do texto, vai explicar o texto. Por causa do cativeiro, muitos dos israelitas já não falam a sua língua original, perderam-se a, a pronúncia, então há necessidade de toda uma interpretação para que eles entendessem a palavra de Deus. E o que isso acontece especificamente com o povo de Deus? Ao retornar do cativeiro, muitos deles agora foram viver as suas vidas e muitos deles casaram com mulher estrangeira. Isso é um texto, um ponto do histórico que o livro de Neemias e depois o livro de Esdras também mostra isso. E era uma prerrogativa que Deus deu para o povo que os filhos de Israel não casassem com mulheres estrangeiras, né? Que não tivessem relacionamento com pessoas que estavam ali nas regiões. E há um problema ali, e após a leitura da palavra de Deus, o próprio Esdras vai orar a Deus, porque ele vê a condição do povo, ele vê a condição de pecado que o povo chegou, e quando ele está orando, chega-se diante dele e as pessoas relatam que irão deixar as suas mulheres e irão se apegar à palavra de Deus. Então, ao entender a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, o povo entendeu que eles estavam em pecado e que eles precisavam do arrependimento, eles precisavam fazer uma mudança na sua vida. Então essa mudança é o que trouxe um avivamento ali naquele período onde o Neemias está construindo a cidade e nós temos o Esdras que está fazendo toda a estrutura da palavra de Deus, ou religiosa, vamos assim dizer, onde vai fazer a construção ali, iniciar-se a construção do templo. Então a gente precisa entender esses aspectos da questão do avivamento, que primeiro há a necessidade de Deus chamar alguém em um momento de dificuldade, no caso daqui do Neemias, há uma necessidade de uma confissão de pecados e a necessidade de o ensino da palavra de Deus. Então precisa ter a confissão de pecado por meio do ensino da palavra de Deus. Sem essas coisas, dificilmente a gente vai ver um grande avivamento acontecendo. Então hoje a gente vê muito falando sobre avivamento, e aí não que eu não estou criticando, então eu estou aqui querendo criticar a tentativa das pessoas por meio do culto, ter o tema ele é muito bom, a pessoa buscar, mas muitas vezes a gente vê movimentos em cultos ou em movimentos em congressos que posteriormente, a gente pode dizer assim, na vida cotidiana das pessoas ou na vida da igreja, vamos dizer, eu sempre gosto de falar no contexto da igreja local, há pessoas buscando realmente nas suas vidas cotidianas, tem reconhecido que tem falhado diante de Deus, e tem se juntado com outras pessoas e tem falado assim, eu estou errado, eu estou em falta, eu estou em pecado, e começa um movimento ali, como eu vou dizer, um movimento oculto, um movimento que ninguém está vendo. Às vezes a gente faz um grande barulho nos cultos, nos congressos, mas esses barulhos, eles são naquele momento. Não ocorreu nada na nossa vida cotidiana. A palavra de Deus nos impactou, ou nós não nos envolvemos com a palavra de Deus, não entendemos a palavra de Deus. Muitas vezes a gente nos deixamos levar pela emoção da pregação e é aquele momento só ali que a gente, eu senti a presença de Deus, mas depois a gente vive a nossa vida cotidiana, a gente vê as coisas erradas acontecendo e a gente fica meio que inerte para que tudo está acontecendo. Então, a gente tem que tomar um cuidado nesse sentido para não se deixar levar apenas por uma emoção. Avivamento não é emocionalismo. Avivamento é um reconhecimento de uma situação crítica. Estamos num momento de dificuldade.
orar a Deus, e Deus pode levantar quem Ele quiser dentro de um movimento histórico onde nós estamos vivendo, e, e o avivamento se virá por meio do conhecimento, do entendimento da palavra de Deus. Então, no avivamento em Neemias, vemos 3 elementos importantes. O chamado, Deus vai chamar alguém, Deus vai levantar alguém. Quem inicia o avivamento é o próprio Deus. É isso que a gente tem que ter. A gente reconhece que precisa de um avivamento, mas é Deus que vai levantar as pessoas ou a pessoa. E precisa de confissão de pecados. A gente precisa entender que estamos em pecado, precisamos reconhecer os nossos pecados e confessar os nossos pecados. E por meio do ensino da palavra de Deus. Então, sem esses 3 elementos, não há avivamento. A palavra de Deus corrige o avivamento e a palavra de Deus. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus e de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo, que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Veja o que a marca, o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou o mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Foi o que eu acabei de dizer agora, que não é eu ouvir a palavra, chorar e isso é avivamento. Quando a gente vai pegando 2 períodos que a gente conhece bem da nossa era, um muito conhecido, até agora em outubro a gente comemorou isso, que é o movimento da Reforma Protestante, que foi um movimento de avivamento, onde trouxe as pessoas a palavra de Deus, né? Tinha todo um sistema aí existente na época, a Igreja Católica tinha afastado o povo por meio das suas liturgias e as pessoas não tinham um contato com a palavra de Deus. E o que isso aconteceu? Isso trouxe muito secretismo, trouxe muito dificuldade para a igreja. E a gente vai ver então os reformadores, John Wycliffe, Savonarola e o mais conhecido de todos, Martinho Lutero, que eles vão fazer esse movimento de reforma, de dar a palavra de Deus para as pessoas, porque as pessoas tenham um entendimento da palavra de Deus. E aí a gente vai ver também todo um movimento de que só Jesus salva, que somos justificados mediante a fé. E aí a gente vai ver todo um voltar-se de novo para a palavra de Deus. E aí então a gente vê todo um movimento nesse sentido. Por ser pentecostal, eu vou puxar a sardinha para minha brasa. A gente tem um movimento muito importante também a partir de 1900, na virada do século, e na virada do século mesmo, a gente vê um movimento com o João Parra, e ele inicia também um movimento e relatos, tem um livro até que eu deixei no final, em que eles percebem que a igreja está passando por um esfriamento, e até o que vai ser falado no próximo tópico, que é a questão do formalismo. Então a igreja agora vive em si mesma, ela perdeu o fervor, que até Jesus diz isso em Apocalipse, né? Você perdeu o primeiro amor. Perder o primeiro amor ali é o que? É perder o fervor. É perder, quando a gente vai ver a igreja de Éfeso, uma igreja poderosa, uma igreja que foi formada pelo apóstolo Paulo, a mãe de Jesus congregava lá, o apóstolo João congregava lá, Timóteo foi pastor de Éfeso. Então a gente vê que é uma igreja onde os apóstolos, onde os ícones, vamos dizer assim, da igreja primitiva, eles estiveram ali. Mas era uma igreja que amava a palavra de Deus, tinha um combate contra a questão dos falsos ensinos. Se a gente olha, era uma igreja até ajustadinha, não era uma igreja ruim. Mas ela perdeu o primeiro amor, ela perdeu o fervor. Então ela não fazia aquilo mais porque amava Jesus, ela fazia aquilo por fazer. Era um clube. Então eu vou lá, eu me reúno. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler um hino, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que. Então se tornou toda uma formalidade e não se fazia aquilo mais com fervor. Eu vou fazer porque eu amo Jesus, e se perdeu isso. E ao se perder isso, entrou-se na questão da formalidade, e aí
a gente perdeu todo. Então, o movimento pentecostal, ele vai de encontro com, até que eu vou ler agora no segundo subtópico aqui, o cuidado com o formalismo. Com o formalismo, queremos dizer a respeito de que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras e preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõem a necessidade espiritual da igreja. Os historiadores do movimento pentecostal no seu início, eles relatam isso, que as pessoas, a ideia, o sentido de nascer de novo era você ser crente, era você ir para a igreja. Então, aquela ideia de mudança de vida, de uma nova vida em Deus, transformação, ela foi se perdido. O sacerdócio, a própria questão pastoral virou algo profissional. Então, as pessoas faziam aquilo porque queriam ganhar um salário, não tinha um envolvimento sério espiritual na questão da palavra de Deus. Então, entrou-se num formalismo, e essa foi uma das causas que fez com que pessoas, no período ali, numa escola de missões, começaram a se reunir, buscar a Deus. E aí eles viram em Atos a questão do batismo com o Espírito Santo, e eles começaram a buscar esse batismo com o Espírito Santo. Então, uma das irmãs que ali foram batizadas com o Espírito Santo, e por 3 dias ela até chegou a falar em chinês. Então, ali tem um primeiro início do movimento pentecostal. Depois a gente vai ter o movimento pentecostal na Rua Azusa com o Seymour. E o movimento pentecostal, ele deu esse ânimo, vamos dizer assim, para a igreja. Então, a partir de então, você houve toda uma busca com o Espírito Santo. Então, por quê? Porque a igreja tinha caído nessa formalidade. Ela tinha caído. E hoje, o que a gente tem visto? A gente tem visto igrejas muito grandes, muito. A gente tem até visto muitas coisas interessantes, mas a gente caiu também de um certo formalismo. Então, a gente vem para o culto porque faz parte da agenda. Então, se a gente não tivesse. Se desmarcar o culto do domingo, bem, a gente marca outra coisa, a gente vai para uma pizzaria, vai para o restaurante. E para a gente substitui aquilo ali como se fosse algo meramente um evento, como se fosse um casamento, fosse uma festa. Então, às vezes a gente parece isso para a gente. Então, a gente realmente não precisa vir para a igreja com a ideia de que, ó, eu vou ali porque eu vou servir a Deus, vou adorá-lo. E, e por sua bondade ele pode falar comigo, e essa busca de querer realmente fazer a diferença dentro do movimento que nós fazemos parte. E eu tenho pensado nisso, falado, eu tenho que pensar, nós congregamos aqui na Sopro Divino, e o que nós podemos fazer com instrumentos dentro da igreja que nós congregamos. Não adianta eu ficar falando mal da igreja A, B ou C, eu não congrego lá, eu não sei como que é a vida das pessoas lá, e não cabe a mim ficar entrando em detalhes sobre a vida de outras pessoas ou de outros pastores, mas como que nós podemos ser instrumentos de Deus para promover o avivamento dentro da igreja local onde nós estamos, realmente fazer a diferença. E, síntese do tópico, a palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo. Então, o que a gente entende? É a palavra de Deus, onde nós vamos encontrar os meios necessários para o verdadeiro avivamento. E temos que fugir de toda a questão da formalidade, que é perigosa. Já hoje relatos, por exemplo, de igrejas nos Estados Unidos que têm fechado por causa do formalismo. Eu até estava conversando com os irmãos agora, que tem lugares, igrejas, que os irmãos, quando vai o pastor ordenar, o pastor pergunta qual é a idade, qual é a Bíblia deles. Tem que ser de 1600 e pouco, tem que ser a Bíblia do Gutenberg, senão não serve. Então você vê o grau de formalidade que chegou. Então a gente está preocupado mais com essas coisas, e isso tem se tornado um problema para a igreja hoje do século XXI. Em conclusão, o avivamento do Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então, sempre vai ter pessoas que vão olhar o que está acontecendo em sua volta, vão entender um momento crítico de dificuldade. E essas pessoas vão fazer o quê? São as pessoas que Deus vai mover para que essa pessoa busque Deus em oração, que busque uma resposta de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Então, duas situações aí: calamidade, ou um desastre, ou uma questão
hoje a gente tem de perseguições, seja ela política, religiosa, ou a questão da decadência moral, quando a igreja ela deixou de ser sal e terra e sal e luz no mundo, e ela se mergulhou dentro de coisas que não lhe interessam, ela perdeu a referência, e a gente tem que tomar cuidado que como Israel perdeu a referência na sua época, a igreja também ela perde a referência em alguns momentos da história. Então Deus promovia, por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos testamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Então é fato que nós vivemos um momento muito difícil para a igreja, ainda que a gente tem que tomar cuidado, porque nós vivemos uma época de muito conteúdo, muita informação, mas será que isso tem trazido crescimento espiritual, tem trazido vigor para a igreja? A igreja tem buscado fazer a vontade de Deus, tem buscado ser luz, ser sal na terra, referência no meio onde ela vive, na sociedade que ela está inserida. Então a gente tem que pensar sobre essas coisas e buscar a Deus em uma resposta. Essas obras consultadas, eu vou deixar aí para vocês, a Igreja Emergente trabalha muito nessas questões hoje sobre a igreja do século XXI, as pessoas hoje que formaram na igreja do XXI, então ele trabalha com algumas metodologias interessantes aí, como alcançar as pessoas hoje da nossa era pós-moderna. E a igreja do século XXI, que é um relato histórico do John Walker, aí do primórdio do movimento pentecostal e até antes do movimento pentecostal, como Deus iniciou toda uma obra de avivamento não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos, onde ele levantou pessoas que foram aí depois importantes dentro do movimento pentecostal. E o Antigo Testamento, né, a teologia do Antigo Testamento, do Roy Ozoki, que é uma obra muito boa, até para os irmãos entenderem o contexto do Antigo Testamento, um panorama do Antigo Testamento, o que a gente estudou nessa lição de hoje. Então eu quero agradecer a todos os irmãos, em nome de Jesus. Estamos aí iniciando mais um trimestre, né? Que Deus possa nos abençoar, possa dar entendimento a mim, a todos os irmãos que têm aqui dado aula. A gente também iniciou aí um trabalho agora com os jovens, né? A pré-aulas com os jovens. E que Deus possa nos abençoar e que possamos ser instrumentos de Deus e que essa lição, esse trimestre possa ser um trimestre de referencial para nós, que possamos buscar a Deus para que Deus possa iniciar um grande avivamento nas nossas vidas e, quem sabe, aí no Brasil, por meio da sua igreja. Então, se você gostou, né, faça o seu comentário lá, compartilhe, dá a sua curtidinha lá e nos ajude aí a gente crescer nesse canal aí, que possa ser um instrumento de Deus e que todos possam ficar na santa paz do Senhor Jesus, que seja um ano de 2023 abençoado para todos nós, aí com muita sorte de bênção e que Deus possa prosperar as nossas vidas espiritual e materialmente. Amém.